paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e bem-vindo ao canal EBD Visual. E nessa oportunidade, estamos aqui com um complemento da lição de número 8, onde nós não tivemos tempo de falar sobre um assunto muito importante, que é a questão dos filhos dos pastores. Tratamos ali sobre os filhos de Eli e também os filhos do profeta Samuel, e foi levantada a questão dos pastores que têm os seus filhos na igreja, e muitas vezes pode ocasionar alguns problemas. E também foi falado sobre a situação de que um filho de um pastor, ele não é uma pessoa extraterrestre, não é uma pessoa que é uma pessoa super especial a ponto de não errar e a ponto de não cobrar, ter tanta exigência sobre eles. Mas são pessoas comuns, e como pessoas comuns, eles devem também estar cientes de que a qualquer momento eles podem errar. Mas quais são as consequências de se errar para o seu pai, que é pastor, e para a vida dele, que é filho de um pastor? É isso que nós vamos falar. Essa videoaula nós estaremos passando aqui alguns conselhos para os filhos dos pastores, querendo um melhoramento, querendo que cada dia mais o Senhor venha abençoar, que a vida desses filhos possam ser vidas de exemplo, de santidade, e que através desses conselhos Deus possa também falar ao teu coração. Então vamos lá para os conselhos para os filhos dos pastores. O primeiro conselho é: honre o fato de ter os seus pais no ministério. E esse ministério, ele foi dado por Deus. Por que você tem que honrar? Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 5, versículo 4, que ninguém toma essa honra para si, a não ser aquele que foi chamado, como Arão. No Antigo Testamento nós tínhamos o sacerdócio. Hoje, como cristianismo, nós não temos sacerdócio mais como sumo sacerdote, os sacerdotes em si, os levitas em si, como funcionava no tabernáculo, como funcionava no templo. Hoje nós temos os pastores, os líderes. E esses líderes, eles foram também da mesma forma. Agora sim, o chamado, ele é o mesmo. Então eles foram chamados por Deus, os seus pais foram chamados por Deus, então honre esse chamado. E o segundo conselho é junto com esse: veja a sua posição como um privilégio. Essa posição de filho de um pastor que foi chamado por Deus, não veja como uma carga, não veja como um peso, mas veja como um privilégio, né, de poder estar sendo também, de alguma forma, um instrumento por Deus. Porque a sua família não é só o pastor, e não é só a esposa do pastor, mas a sua família é uma bênção de Deus e foi chamada pelo Senhor. Conselho que eu dou a todos, eu tenho certeza que além desses conselhos aqui, muita gente vai encontrar outros, mas foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Esses conselhos aqui não são só para a questão dos filhos dos pastores, mas também para você que está assistindo essa videoaula e que de alguma forma, cedo ou mais tarde, pode ser usado também por Deus para estar aconselhando filhos de pastores. Então, o terceiro conselho que eu dou na direção do Espírito Santo para os filhos dos pastores é: descubra o seu chamado. E lembre-se que talvez não seja o mesmo chamado do pai. Filho de peixinho, peixinho é? Não. No cristianismo não funciona dessa forma. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele tinha por obrigação levar o seu filho ao sacerdócio, porque isto era uma ordenança de Deus. Mas no pastorado não é uma ordenança de Deus. Deus não exige que um pastor leve a qualquer custo o seu filho ao pastorado. Mas isso não quer dizer que o filho também não possa desejar
seguir os caminhos do seu pai. A Bíblia vai dizer claramente que quem aspira o episcopado, excelente obra deseja. Se Deus colocou no teu coração de seguir os passos do pai, ou para o caso das mulheres, ser uma esposa de pastor, ou ser usada na igreja com algum cargo, faça isso. Eu tenho certeza que o coração do seu pai vai ficar muito feliz também por isso. Mas eu tenho certeza que todos os pais entenderão seus filhos caso o chamado não seja o mesmo do seu próprio pai. Então esse é o terceiro conselho. O quarto conselho é um lembrete. Sua liberdade, a liberdade que você tem, essa liberdade ela é relativa. Tá? Nós estamos vivendo uma época aí sobre a questão de nós falarmos que tudo é relativo. Nem tudo é relativo, mas a liberdade que você tem como filho de pastor, ela é relativa. Por que eu falo dessa forma? O que você for fazer, você tem que pesar a situação, porque o que você for fazer pode acarretar um problema para você, pode acarretar um problema para o Senhor, ou seja, o nome do Senhor, a igreja do Senhor, e pode acarretar um sério problema também para a vida do seu pai, que não pediu por isso. Então pense muito bem. Eu fui chamado para a liberdade. Cuidado com essa liberdade. A própria palavra de Deus diz que nós somos chamados à liberdade, mas nós não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne. E não é nós temos ciência de vários e vários lugares em que filhos de pastores dão um péssimo exemplo. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja praticando coisas que nem os filhos dos outros praticam. Esse é o grande problema. E nós observamos, né, que em alguns lugares também, que o filho do pastor, as meninas da igreja passam tudo pela mão dele. Ele namora com todas como se estivesse escolhendo uma, ou como dizem hoje, ficando com qualquer uma, né? Que essa palavra ficando não existe no vocabulário do cristão. Então, cuidado com essa liberdade. Essa liberdade que você pensa que pode fazer de tudo, pode ocasionar um grande e um sério problema em todas as áreas da sua vida. Quinto conselho que eu lhe dou: pare para escutar os seus pais. Eu tenho certeza que a maioria dos pais que são pastores, servos do Senhor, eles têm conselhos bons para dar. E muitas vezes nós não queremos receber somente o não, nós queremos receber sempre o sim. Se o seu pai falar alguma coisa, pode ter certeza absoluta, em quase todas as situações, ele sendo uma pessoa íntegra, ele sendo uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele vai estar fazendo isso na direção do Senhor. Então pare para escutar os seus pais. É melhor escutar os seus pais do que escutar os seus amigos. É melhor receber um conselho daquele que está do seu lado, que conhece a sua vida, que é responsável pela sua vida, do que por aqueles que se dizem seus amigos. Cuidado com isso. Então, pare para escutar os seus pais. O sexto conselho é algo que acontece em muitas igrejas que os pastores passam. Existem igrejas que pastores passam 15 anos, existem igrejas que os pastores passam 20 anos, existem igrejas em que pastores passam 2 anos ou menos, mas existem muitas igrejas em que pastores passam e acontecem alguns problemas em relação a alguns irmãos da igreja. Então o conselho, nesse caso aqui, o sexto conselho é: não guarde mágoa das pessoas que fizeram mal ao ministério do seu pai. Por mais difícil que seja, aprenda a perdoar. Aprenda a olhar
como Deus trabalhando. Há muitos casos em que muitas pessoas fizeram mal e Deus cobrou lá na frente. E se Deus não quiser cobrar também, Deus está vendo tudo. Deus conhece todas as coisas. Fizeram coisas piores com Jesus Cristo e ele não pediu para que Deus cobrasse. Então, não carregue, não guarde mágoa das pessoas que de alguma forma tentaram prejudicar ou de alguma forma causaram alguma tristeza para o seu pai ou para a sua mãe. Olhe com o olhar de Jesus Cristo para a vida dessa pessoa. O sétimo conselho é: preserve um coração humilde em tudo, ligando com o que eu falei anteriormente. Preserve o teu coração, um coração humilde. Aprenda com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo dizendo que nós devemos aprender com ele, porque ele era manso e humilde de coração. Então, seja humilde diante das pessoas, diante dos seus pais e diante da igreja do Senhor. Oitavo conselho: entenda que o chamado do seu pai, queira ou não queira, eu falei agora mesmo que o mesmo chamado dele não é o teu. Mas presta atenção, agora eu vou falar do chamado dele. Entenda que o chamado do seu pai, queira ou não queira, envolve toda a família. E você faz parte desta família. Então você está inserido no chamado do teu pai. Enquanto você estiver debaixo do teto do seu pai, você está inserido nesse chamado. Você faz parte da família que vai andar com seu pai, que vai estar com seu pai. Então entenda isso, que foi Deus quem chamou ele para isso. Muitos pastores não pediram um cargo, não pediram para ser consagrado a pastor, mas através da revelação de Deus no coração dos homens de Deus foram chamados, galgaram cargos e hoje são pastores. E tenho certeza que muitos que estão ouvindo e vendo esse vídeo vão ter plena convicção que o seu pai não foi chamado por homens, foi chamado por Deus. Entenda esse chamado do seu pai. O nono conselho, e na realidade não é nenhum conselho, eu quero abrir o teu olho para uma coisa gloriosa. Eu quero que você entenda e veja desta forma. Enquanto muitos querem 20 minutos com o pastor da igreja para conversar e expor os seus problemas, quer ter um tempo de meia hora com o anjo da igreja em um gabinete para receber um conselho, olhe por esse lado. Você tem o anjo de Deus dentro da tua casa. O teu pai, ele é o anjo de Deus. A Bíblia que diz isso, que os pastores são anjos de Deus. Então, você tem um mensageiro de Deus dentro da sua casa que eu tenho certeza que em um dado momento eles poderão te ouvir, parar, te dar um conselho, conversar com você. O próximo vídeo que eu vou fazer já vai ser os conselhos, já vão ser os conselhos para os pais pastores. Então, eu tenho certeza que esse pai, ele vai parar para te ouvir e vai te dar um conselho. Não como um pastor, mas muito mais do que um pastor. Agora como um pastor e pai. Então, olhe por esse lado. Você tem o anjo de Deus, o anjo da igreja está dentro da tua casa. Aproveite esse momento na presença dele. O 10º conselho é: aprenda com seus pais. Aprenda com eles. Sabe por quê? Porque eles são os maiores exemplos para a sua vida. Não tente se espelhar em coisas de fora. Não tente se espelhar em pessoas de fora. Olhe para a vida do seu pai. Eu estou falando aqui para
Filhos que têm os seus pais que são homens e são mulheres de Deus. Homens desregrados, homens que não têm compromisso, homens que não foram chamados por Deus. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de filhos que passam por dificuldades por seus pais estarem na obra de Deus, chamados pelo Senhor, muitas vezes sofre muito, mas olhe para os exemplos deles. Eles têm coisas boas para te ensinar. Então aprenda com eles. Eles têm coisas boas para te ensinar. O 11º conselho que eu te dou é: cuide da sua vida espiritual. Não pense que o teu pai vai ler a Bíblia por você. Não pense que o teu pai vai orar por você. Ele pode orar apresentando a sua vida. Assim como Jó, ele levantava as madrugadas para apresentar o sacrifício pelos seus filhos, mas a Bíblia não vai dizer que os seus filhos levantavam junto com ele para orar, para buscar. E mesmo ele fazendo aquilo tudo, houve uma grande tragédia na sua casa. Não pense que nós não podemos estar alheios a isso. Então, não deixe somente nas costas ou no joelho do seu pai. Não deixe somente na visão dos seus pais o ler a Bíblia. Não deixe somente no corpo dos seus pais a santificação. Busque a santificação, cuide da sua vida espiritual. Por que eu falo isso? Preste atenção numa coisa aqui. E voltando também para a vida de Jó, ele fazendo isso tudo, preste atenção. Se o diabo ele não consegue atingir a vida do seu pai, se o inimigo não consegue atingir a vida da sua mãe por eles estarem de joelhos, por eles estarem lendo a palavra de Deus, por eles estarem jejuando, por eles estarem buscando a presença do Senhor e manter-se na presença do Senhor, pertinho do Senhor, se ele não consegue atingir eles dois, ou um dos dois, ele vai atingir você. Ele quer atingir você. E atingindo você, ele sabe que vai atingir seu pai e ele vai atingir sua mãe. E muitas vezes, por causa desse ataque, ele pode fazer com que o seu pai pare na fé e sua mãe pare na fé, pois é o desejo dele. Então, cuidado com a sua vida espiritual. Não deixe somente para o seu pai, não deixe somente para a tua mãe. Pague o preço. Vai buscar a Deus pela sua vida, vai se santificar. E eu tenho certeza que fazendo isso você vai se cercar da presença do Senhor, da glória do Senhor, e o inimigo não vai poder tocar na sua vida e nem atingir os seus pais por causa disso, por causa da sua santificação. Então, 11º conselho, cuide de sua vida espiritual. E o 12º conselho, e o último também, não deixe que sentimentos paralisantes venham atingir a sua vida. E isso nós podemos voltar para a última lição que nós estudamos, a lição de número 8, aonde foi falado na nossa videoaula, que muitas vezes as pessoas chegam para os filhos dos pastores e falam assim: vocês não podem fazer isso porque vocês são filhos de pastores. Vocês têm que dar o exemplo. Mas o que Paulo fala sobre isso? Será que quem tem que dar o exemplo é somente os filhos de pastores? Somente quem tem que dar exemplo são os pastores? A palavra de Deus diz na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer ali: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza.
Então ali Paulo não está falando para... ele não está falando para filhos de pastores. Ele não está falando para os pastores. Mas ele está falando ali, é certo que ele estava falando para Timóteo, mas ali atinge todas as pessoas. Todos nós temos que ser exemplos. Todos nós. Então, agora, vamos falar, eu vou encerrar, já estou caminhando para o encerramento. Vamos falar agora sobre a situação do mau exemplo dos filhos de pastores. E você que está assistindo esse vídeo, não se esqueça de curtir o canal, também encaminhar para alguma pessoa, se inscrever no canal, e também tem um sininho aí do lado, você clica nele e quando tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar te lembrando que tem um vídeo novo, tá? Então, eu vou falar agora sobre os maus exemplos. Você que está ouvindo e você está vendo essa videoaula, você sabe de algum mau exemplo? Coloque aí nos comentários. Nós não estamos falando mal, mas realmente é o que tem acontecido em muitas igrejas. Filhos de pastores que infelizmente estão acima das pessoas, e isso vai com toda certeza. Agora temos que lavar a roupa tem que ser lavada, a roupa suja tem que ser lavada em casa, e isso infelizmente tem sido na vida de pastores que fazem vista grossa na vida dos seus filhos, e o pensamento é qual? Se eu cobrar, ele vai desviar. Mas por que exige as ovelhas, que os membros da igreja, eles corrijam seus filhos, coloquem os seus filhos nos caminhos, mas não fazem também com os seus? E com isso, o evangelho é escandalizado. E por incrível que pareça, muitas vezes não é escandalizado do lado de fora, mas é escandalizado dentro da igreja. Por quê? Porque acontece dentro da igreja, nas vistas do pastor, nas vistas da esposa do pastor. Então isso é errado. Nós não temos que tentar tapar aqui o sol com a peneira. Então, os filhos de pastores, sim, nesse caso, todos, independente, assim como o filho do presbítero, assim como o filho do diácono, assim como o filho do auxiliar, assim como o filho daquele irmão que está ali sentado no banco, que não tem cargo nenhum, todos têm que dar o exemplo. O escândalo faz com que a igreja pare. E isso independe de quem quer que seja que esteja dando esse escândalo. Então, fique com essa palavra, fique com esses conselhos, e a minha oração todos os dias é que Deus venha abençoar a vida dos pastores. Eu sei o que é isso. Eu já pastoreei 6 igrejas pela grande misericórdia do Senhor, e eu sei o que é isso na pele. Então, a minha oração é para que Deus venha guardar a vida do pastor, a vida da sua esposa, a vida de todos os seus filhos. E eu tenho certeza absoluta, você que está vendo esse vídeo, assistindo a esta videoaula especial aqui, sobre conselhos para os filhos de pastores, você que está aí do outro lado, ore pelo teu pastor. Ore também pelos filhos do teu pastor. Enxergue eles como pessoas que precisam de oração, estarem cobertos de oração. O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, o objetivo do inimigo nesta hora é atingir a família do pastor. Ele muitas vezes não pode atingir o pastor, vai atingir a esposa. Se não atingir os dois, vai atingir os filhos. Mas se eles estiverem cobertos com oração, a tua igreja será uma bênção, o teu pastor continuará sendo uma bênção, a família do teu pastor continuará também sendo uma bênção.
Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima videoaula ou no próximo vídeo que eu vou gravar, não falando aqui conselhos para filhos pastores, mas pretendo fazer mais um vídeo também com conselhos para os pastores em relação aos seus filhos. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até a próxima em nome de Jesus.